O homem mais perigoso de Roshar passou metade da vida destruindo cidades. O Espinho Negro. Quando Dalinar chegava a uma guerra, a dúvida não era quem venceria, era saber o quanto sobraria depois. Anos mais tarde, este mesmo homem começou a ouvir a mesma palavra: Unos. Ele não sabia de onde vinha e nem sabia o que significava, mas continuou ouvindo, até o dia em que respondeu. E naquele momento, Dalinar fez algo que não deveria ser possível. Uniu 3 reinos da realidade em um único ponto. O Pai das Tempestades ficou surpreso. Odium parou para olhar e por um instante reagiu como alguém que tinha acabado de encontrar algo que acreditava não existir mais. Então a pergunta não é como Dalinar mudou, é o que Odium acreditou estar vendo naquele momento. Em Ritmo de Guerra, tem uma cena que quase passa despercebida. Ishar, um dos arautos originais, o homem que fundou o Sacro Pacto, usa os poderes de um vinculador. Sem Spren, sem vínculo radiante e sem nenhuma das regras que normalmente associamos a estes poderes. E o texto não trata isso como algo extraordinário, porque Ishar não recebeu essas habilidades através dos Cavaleiros Radiantes. Ele já as possuía antes do Sacro Pacto, dos Radiantes, e de honra organizar esses poderes da forma que conhecemos hoje. E é aí que Sil acrescenta uma peça importante. Em Ritmo de Guerra, ela comenta que os poderes dos vinculadores foram usados na criação do Sacro Pacto original. Ela também diz que essas habilidades já tinham um nome, muito antes dos Cavaleiros Radiantes existirem. E isso ajuda a explicar por que essas habilidades aparecem repetidamente ao longo da história. Porque elas estão ligadas à chegada dos humanos a Roshar. Afinal, foi um vinculador quem abriu o caminho pelo Shadesmar durante a fuga de Ashen. Também foram usadas na criação do Sacro Pacto, conectando os arautos a Braze, o planeta que os habitantes de Roshar conhecem como Danação. E mais tarde, serviriam como base para o vínculo entre Spren e humano, que daria origem aos Cavaleiros Radiantes. Então, quando os Radiantes finalmente entram na história, este poder já estava lá. O que muda de fato é a forma como ele passa a ser usado. E então o Pai das Tempestades acrescenta um detalhe que ajuda a entender o porquê dessa mudança. Ele diz que o poder dos vinculadores foi temperado por honra para o bem de todos. Podemos observar que temperar pressupõe algo que já existe. Você não cria, você restringe. E o motivo é que na última vez que esses poderes foram usados sem contenção, o planeta Ashen foi completamente devastado. Então, quando os humanos chegaram a Roshar, Honra não eliminou esses poderes. Ele colocou limites, juramentos e restrições que impedissem outra catástrofe. Por isso o que Dalinar faz no campo de Thaylen chama tanta atenção. Como e o porquê, o livro ainda não explica, mas nenhum outro vinculador chegou tão longe. O que Dalinar acessou naquele momento é uma pergunta, mas existe outra antes de respondermos essa. Afinal, por que Dalinar? Quando olhamos para a trajetória de Dalinar, percebe-se que ela não foi acidental. Ele é um homem que teve a memória de seus piores atos removida, por escolha própria, e depois as recebeu de volta, na hora certa, na dose exata, para causar o máximo de impacto. Cultivação, a charge por trás da retirada das memórias de Dalinar, age como um jardineiro, para que o que vai crescer no lugar seja ainda mais forte. E o tempo sem essas memórias não foi vazio. Foi o período em que Dalinar descobriu ser um homem diferente do Espinho Negro. E isso foi importante, porque quando as memórias voltam, ele sabia exatamente o que tinha perdido ao ser cruel como era antes. Ele não superou a dor, aprendeu a carregá-la. E carregar é diferente de superar, porque quem supera esquece o peso,
mas quem carrega sabe exatamente o que ele significa. Dalinar se lembrou do fogo, da escolha, da mulher que ele não salvou, e mesmo assim disse não quando o ódio ofereceu tirar esse sofrimento. Você não pode ter a minha dor. Não é uma coragem de batalha. É um homem que entende que a dor é o único motivo pelo qual ele não é mais o espinho negro. E isso conversa diretamente com os limites que Honra impôs aos vinculadores, porque poder sem limites destrói. E Dalinar chegou a este entendimento pelo único caminho que realmente ensina, destruindo, perdendo e recusando o alívio que apagaria a lição. Então talvez um vinculador que consiga ir além dos limites impostos por Honra precisa entender o custo da destruição, não apenas na teoria, mas através das consequências da própria violência. E Dalinar viu tudo isso. A destruição não era o oposto da palavra unir, era a preparação para ela. Há uma frase que Dalinar ouve desde o começo dos livros e que não vem do Pai das Tempestades, nem de Honra, nem de nada que ele consiga explicar. Una-os. Para entender o que isso pode significar, é preciso voltar até o momento em que a própria Cosmere foi criada e conhecer os 4 comandos que tornaram isso possível, os Dawnshards. Eles foram usados na criação da Cosmere e também foram usados para estilhaçar o próprio Adonalcion. Esses comandos deixaram rastros pelos livros. Em Dawshard, Rhysand se une ao comando Mudar. Em Mistborn, História Secreta, Preservação transmite a Kelsier uma instrução em letras maiúsculas. Sobreviva. Isso está no livro, mas se é um Dawshard ou apenas um eco do mesmo padrão, Brandon ainda não confirmou. E Dalinar, desde o início, escuta a palavra Una-os. Cada vez que alguém pergunta ao Sanderson se é o mesmo tipo de coisa, a resposta é sempre a mesma. Leia e descubra. Mas o padrão existe e Una-os não funciona como uma instrução de liderança. Ela não está dizendo o que fazer, está dizendo o que ser. E os livros confirmam algo que muda como podemos interpretar a reação de ódio no campo de Thaylen. Em Ritmo de Guerra, o Pai das Tempestades revela que, apesar de Ishar não ser o único responsável pela destruição do planeta de Ashen, ele foi o primeiro a ser enganado por Odium. E foi através dele que começaram as experiências com os poderes dos vinculadores sem controle. Então Odium estava lá. Ele conhece o que esses poderes fazem quando operam sem limitações. E Honra foi ainda mais claro nas visões que deixou para os Cavaleiros Radiantes antes de morrer. Ele disse que esses poderes descontrolados eram parecidos com os próprios Dawnshards, quando comparados ao nível de força e capacidade de destruição. E por fim, existe um detalhe na novela Downshard que conecta tudo isso. Quando Rhysand se torna portadora de um Dawnshard, os adormecidos impõem uma condição. Ela jamais pode se vincular a um Spren, porque um Dawnshard unido a um vínculo radiante não é apenas perigoso, é o cenário que eles passaram séculos tentando impedir. E é exatamente aqui que as peças se encaixam, porque Dalinar é um vinculador, vinculado ao Pai das Tempestades, e carrega, desde o início, uma frase que ressoa como um comando primordial. E se Una-os é o que o padrão sugere, Dalinar pode ter exatamente o que os adormecidos proibiram Rhysand de ter, um Dawshard unido a um vínculo com um Spren. Vale lembrar que Odium já viu os Dawnshards em ação e também testemunhou os poderes dos vinculadores antes das limitações impostas por Honra. Então, quando Odium olha para Dalinar no campo de Thaylen e reage como alguém reconhecendo algo antigo, podemos especular que talvez ele não estivesse vendo apenas um vinculador poderoso. Talvez ele estivesse reconhecendo uma combinação de poder que nunca deveria ter existido. Brandon Sanderson não confirmou, mas também não negou. E existia um homem que deveria ter salvado o mundo, mas quando tudo acabou, ninguém sequer lembrava o seu nome.
em breve, além de O Herói das Eras que a História Apagou. Nos vemos lá!